Olá, gente, tudo bem? Vamos então à correção, dos exercícios aí, da PET da semana 3, Então, está aqui a primeira atividade, que é uma tabela para vocês formarem, as frações e ao lado colocar o número decimal que ela representa. Então, aqui, nesta coluna, eu havia já dito que o número que está nas linhas são os numeradores, na coluna, os denominadores. Então, nós temos aqui a fração 6/3. Essa fração, ela é uma fração aparente. A fração aparente, ela resulta numa divisão exata, 2 inteiros. Menos 5/3. Como essa fração aqui é negativa, nós vamos ter aqui, então, uma dízima que é negativa. Menos 1,6 barrinha em cima. Ou então você repete o algarismo 6 3 vezes e coloca reticências. É uma dízima periódica simples. Logo depois da vírgula a gente tem o período. Depois nós temos a fração 7/3, que vai resultar também numa dízima periódica simples. 2,3 barrinha em cima do 3, ou então você repete o algarismo 3 vezes e usa reticências. Depois nós temos 4/3, que também vai resultar numa dízima periódica simples, 1,3 barrinha em cima do 3, ou repete o algarismo 3 vezes e usa reticências. Vocês aqui poderiam ter usado da calculadora ou fazer a divisão, sempre do numerador pelo denominador. Então, a primeira coluna, a resposta é essa aqui. Depois, na segunda coluna, o algarismo 6, ele continua sendo o numerador, denominador 5. Temos a fração 6/5, que resultou em 1,2, uma divisão exata. Então, a gente tem aqui um decimal exato. Aqui formou a fração menos 5/5. Menos 5/5 é uma fração aparente, resulta exatamente em menos 1. 7/5 resultou exatamente numa divisão exata, onde nós encontramos 1,4, 1 inteiro e 4 décimos. Aqui, 4/5 resultou também numa divisão exata, 0,8, que nós lemos 8 décimos. Então, nesta coluna aqui, nós não temos nenhuma dízima. Todos os números, os decimais aqui, são exatos, Com exceção do menos 5/5, que resultou em menos 1. Depois, na terceira coluna, nós temos a fração 6/9, que resultou em 0,6 barrinha em cima do 6, porque ele é o período. Aqui, menos 5/9, resultou numa dízima periódica simples, menos 0,5. O período aqui é o 5, barrinha em cima dele, ou você repete ele 3 vezes e usa reticências. 7/9 resultou em 0,7, barrinha em cima do 7, porque ele é o período.
Então, dízima periódica simples. 4 nonos resultou em 0,4, barrinha em cima do 4, porque ele é o período. Ou repete ele 3 vezes e usa reticências. Nessa coluna aqui, ó, todos os decimais aqui, ó, são dízimas periódicas simples. E na última coluna, nós temos 6 onzeavos, que resultou em 0,54. 54 é o período. Dízima periódica simples. Menos 5 onzeavos resultou em menos 0,45. 45 é o período. Dízima periódica simples também. 7 onzeavos, 0,63. O período é 63. 4 onzeavos, 0,36. O período é 36. Então, nessa coluna aqui, ó, todas as 4 dízimas aqui são dízimas simples. O período formado por 2 algarismos em cada uma delas, tá? Então, aqui está exatamente a correção da atividade 1, tá? Agora, prestem atenção que na atividade 2, que começa com a organização. Não, gente, essa aqui é atividade 1. A atividade 2, ela está em subitens. Na letra A, pede para organizar as frações em ordem numérica. Então, nesta coluna aqui, ó, nós vamos organizar as 4 frações. O que é ordem numérica? Da menor para a maior. A menor fração aqui, ó, é menos 5/3, porque ela é negativa. Depois nós temos 4/3, depois nós temos 6/3, depois nós temos 7/3. Concluímos aqui, ó, pelos números decimais. A gente pode observar aqui quem é menor, quem é maior. Nesta segunda coluna aqui, a menor fração é menos 5/5, porque ela é negativa. Depois vem 4/5, porque resultou em 8/10. Depois nós temos 6/5, que resultou em 1 inteiro e 2/10. E a última, 7/5, que vai resultar em 1 inteiro e 4/10. Depois, na terceira coluna, a menor fração é menos 5 nonos, porque por ela ser negativa, todo número negativo é menor que qualquer número positivo. Depois temos 4 nonos, 6 nonos e 7 nonos. E na última coluna, a menor é menos 5 onzeavos, por ser negativa. Depois nós temos 4 onzeavos, 6 onzeavos e 7 onzeavos. Então, eu expliquei aqui a ordem das frações, tá? Quando os denominadores são iguais, né? A menor fração vai ser aquela que tem o menor numerador, com exceção da fração negativa, que aí ela passa a ser a menor. Então, agora eu vou colocar aqui a explicação dessa atividade A que eu passei, tá bom?